Gente, vamos a mais um outro vídeo que eu vou falar sobre Nazaré do Pico. E para quem se interessa e conhecer a história do cangaceiro virgulino, o famoso Lampião, um dos maiores matadores da história do mundo, eu diria, né? Porque o Lampião, ele nasceu ali entre Vila Bela, a atual Serra Talhada, e Floresta, o município de Floresta, e ele frequentou muito a Vila de Nazaré do Pico. A Vila de Nazaré do Pico está preservada, tem o casario, onde as pessoas, os combatentes do cangaço lampiônico moraram. A vila está com toda a silhueta muito tudo organizada, as casas pintadas, tudo no mesmo estilo da época em que o Virgulino passou ali, conviveu ali com os nazarenos, os Flor, né, que são os Ferraz Nogueira, conhecidos pelos Flor, Manuel Flor, Odilon Flor, e a família Ferraz também, Américo, Isaías Ferraz, entre outros, Manuel Neto, que também é Manuel de Souza Neto Ferraz, né. Bom, gente, a Vila de Nazaré do Pico foi um palco digamos assim, de lutas, porque os nazarenos, eles eram forçados, mesmo os mais jovens, eram forçados a entrar no cangaço para combater o criminoso Virgulino, que ele era assassino, perverso, psicopata. Ele cometeu toda espécie, tudo que for crime, você pode colocar na conta do Virgulino, porque ele cometeu latrocínio, ele usava armas de grosso calibre para extorquir as pessoas através também de cartas, mandando pedir, olha, manda isso, se não mandar eu vou aí, toco fogo na sua casa, nos seus animais. E ele fazia realmente, né? Então ele assaltava, ele estuprava, e ele conseguiu juntar grupos, e com isso ele arregimentava as pessoas criminosas, né, de alta periculosidade para o acompanhar, porque quando ele queria assaltar um determinado lugar, ele ia, ou primeiro ele mandava uma pessoa que era, né, comandado dele, mandava ir até aquele lugar e dizia, olha, é para você me mandar 10 contos de réis. Era muito dinheiro naquela época, gente. E então, se as pessoas não mandassem, aí ele ia lá. Aí ele ateava fogo nos animais, nas casas com as pessoas dentro, tudo isso. Bom, mas o meu foco é falar em Nazaré do Pico, porque se você não conhecer a Vila de Nazaré do Pico, como é que você vai conhecer ou saber da história do Virgulino? Se foi ali onde ele viveu, onde ele passava nas feiras, jogava os animais em cima das pessoas que estavam vendendo as suas mercadorias, entrava nas vendinhas, naquela época era vendinha, não era supermercado como hoje, gente. Então, ele ia lá e com uma faca peixeira, muitas vezes ele chegou em determinados lugares e dizia, eu quero isso, e enfiava a faca no balcão da venda e queria levar, ou a pessoa dava, ou às vezes era morta ali, né? Outras vezes ele dizia, caminho 10 passos, aí atrás ele atirava e matava as pessoas, e era um criminoso frio, sádico, doente mental mesmo, doente mental entre aspas, que eu quero dizer, era a personalidade dele, que era psicopática, mas ele sabia o que fazia. Ele não era louco, não era doido, certo? Então, para você conhecer a vida do Virgulino, para você conhecer, digamos, as casas, o casario ali, ainda hoje tem a igrejinha onde a prima do Lampião, a Licô, ela casou com o Enoque. O Virgulino fez a maior confusão, foi precisa a interferência do padre Kern, que era muito conhecido, o padre católico. Então ele
teve que intervir para deixar a prima do Virgulino casar, que ela queria casar, né? E era noiva e estava casando, mas o Lampião não queria, porque ele fazia o que ele queria, né? E quando as pessoas não se curvavam a ele sangrava, ele matava. Bom, mas temos muitas histórias de Nazaré do Pico, você pode conhecer também o memorial que está lá com as roupas dos nazarenos, dos soldados das volantes de Pernambuco, né? Porque houve volante, soldado volante em 7 estados do Nordeste, do Sertão, né? Então, gente, mas vocês precisam ir em Nazaré do Pico. Agora também vamos contar das belezas que tem em Nazaré do Pico. Temos a Serra do Pico Mirante, onde você pode fazer caminhadas. Você pode também encontrar a Casa do Mel, que lá tem muitas abelhas e temos mel para a produção de mel. Temos também o museu, as casas, conforme eu falei, estão para você visitar e saber quem era quem morou ali, né? Tem a história, certo? Você pode encontrar também no município que Nazaré do Pico está encravado no município de Floresta do Navio, em Pernambuco. Você pode encontrar também o batalhão, porque, olha, o Virgulino era um assassino tão periculoso, de uma periculosidade tão grande, que ele, por conta dele e dos comparsas dele, o batalhão daqui do DEB, soldados, né? Eles construíram um batalhão lá em Floresta do Navio para abrigar esses soldados volantes, das volantes, né? Você vai também conhecer a casa de Teófanes Torres Ferraz, que foi um dos que também perseguiu o Lampião. Você vai conhecer também a igreja, onde casaram-se os avós de Virgulino. Vejam lá, gente, na cidade de Floresta. Já em Nazaré do Pico, foi onde casaram-se, onde casou Alicô com o Enoque, né? E então, gente, é muita história que você pode encontrar em Nazaré do Pico, além de você poder degustar também a comida sertaneja, você vê a flora e a fauna. Você pode também conhecer tem muitos pés de tamarindo e também o licor de tamarindo, que é um licor de tamarindo, é uma delícia. E então o convite está feito aí. Vem em Nazaré do Pico e lá você vai ser muito bem recebido. Você vai encontrar pessoas que conheceram a história e podem contar com a história do Virgulino, no início da história do Virgulino, como ele tornou-se, né, esse grande matador, né, matador de aluguel, porque ele também pactuava com os coronéis. Os coronéis precisavam dos serviços do Virgulino e contratavam o Virgulino, pediam dinheiro emprestado para o Virgulino roubava, emprestava para os coronéis. Então havia uma permuta de favores entre alguns coronéis, não os coronéis das fardas, gente, mas os coronéis que eram alguns ricaços, nem todos, tinha alguns que não que resistiram e diziam não ao Lampião. Muito embora essas pessoas, quando diziam não para o Virgulino ia lá e atacava as pessoas, as mulheres. Eles cometiam, o Virgulino cometeu muito estupro, tocou fogo em muita gente e animais. E essa é a história do cangaço. Então, vai em Nazaré do Pico, vocês vão conhecer o lugar. Inclusive, tem ainda os tijolos lá, onde moraram os pais de Virgulino. E tem uma casa que era da dona Jacosa, que era a avó do Virgulino, onde ele nasceu e criou-se com a avó. Mas a história do Virgulino está todinha ligada a Nazaré do Pico, e depois que ele foi expulso de lá, aí a história aí
tomou outro rumo, a gente não vai entrar nessa agora de falar, simplesmente convidar você que quer conhecer a história do Rei do Cangaço, você vai em Nazaré do Pico e vai encontrar quem lhe fale tudo com detalhes, porque o Virgulino ele existiu realmente de carne e osso, só não se sabe o final dele, entre aspas, né? Porque para o lado de Angico já não, os nazarenos já não eram mais aqueles que perseguiram o Virgulino quando estava em Pernambuco, que colocaram o Virgulino para fora de nossas terras lá, ok? Espero de vocês o ok, o like, né? E continuam seguindo o nosso canal, tá bom? Vou sempre falar sobre o cangaço.